Eu sou o Márcio Miranda e esse é o 15 Minutos, o podcast da redação da Gazeta do Povo. Pessoal do mercado também, estou dando um recado para você. Se o Brasil for mal, todo mundo vai mal. Aquele ditado, estamos no mesmo barco, é o mais claro que existe no momento. O Brasil é um só. Se começar a dar problema, todos sofrem. Pessoal do mercado não vai ter também renda, você vive disso. O mercado financeiro está estressado e não basta o presidente Jair Bolsonaro querer tranquilizá-lo com algumas falas, como essa que você ouviu aí de dias atrás, quando o Bolsonaro pediu sugestões e não críticas ao mercado e disse que se o país for mal, todos vão mal, inclusive o mercado. E nós queremos, obviamente, estar de bem com todo mundo. Mas eu peço, por favor, ajude com sugestões, não com críticas. O fato é que bancos e consultorias têm alertado seus clientes para o risco de uma crise fiscal no Brasil, apontando para eventuais dificuldades do governo em honrar seus compromissos nos próximos anos. Com as contas públicas no vermelho, os gastos gigantescos causados pela Covid e as sinalizações de que o teto de gastos pode ser rompido, os analistas veem esta crise cada vez mais perto. E a turbulência dificilmente vai passar enquanto não houver evidências de que a política fiscal seguirá no caminho do controle dos gastos e da dívida pública. Por que tudo isso é bem preocupante? É sobre esse tema que eu converso nesse episódio aqui do 15 Minutos com o Fernando Jasper, editor de economia da Gazeta do Povo. Ô Jasper, dá para dizer já que o mercado não acredita mais que o governo Bolsonaro esteja realmente preocupado com o controle das contas públicas, hein, Jasper? Olá, Márcio, sempre um prazer participar aqui do 15 Minutos, lá para quem está ouvindo a gente. Pois é, não dá para dizer que o mercado não acredita, mas eu posso dizer que o mercado está mais desconfiado do que nunca. Porque existem várias sinalizações aí de que, embora o ministro da Economia, Paulo Guedes, continue fazendo o trabalho dele na mesma linha que ele sempre defendeu, tem colegas dele que têm ganhado protagonismo no governo, e o próprio presidente Bolsonaro dá alguns sinais dúbios sobre isso, né? Então, realmente, como costuma dizer um analista da consultoria Tendências, o Fábio Klein, que fala com a gente volta e meia, ele diz o seguinte: olha, acabou a complacência do mercado com a questão das contas públicas, né? O mercado agora não quer só sinais evidentes, ele quer coisas concretas para o governo demonstrar que, de fato, vai cuidar das contas públicas, porque os sinais que a gente vê realmente, eles indicam que as coisas não vão ficar tão controladas assim. Tem inúmeras tentativas de burlar o teto de gastos, e quer a gente goste dele ou não, o mercado vê o teto como a única âncora fiscal, ou pelo menos a principal âncora fiscal. Se você vai contorná-lo, vai burlar, é um sinal de que a coisa pode realmente sair do controle. E essa preocupação do mercado, ela já se reflete nos preços dos ativos, como a gente costuma dizer, né? Os preços das ações, o preço do dólar, os juros da dívida pública, isso tudo já tem reflexo aí, já reflete, melhor dizendo, essa aparente despreocupação do governo Bolsonaro com as contas públicas. Pois é, eu quero daqui a pouco voltar nesse ponto aí dos sinais do governo, né, e do próprio presidente, mas antes, falando um pouco sobre essa preocupação do mercado em relação à crise fiscal, ô Jasper, é claro que já se esperava um resultado bastante ruim nesse ano agora, devido à crise provocada pela pandemia do coronavírus. Mas a questão que mais preocupa é a sinalização para o futuro, né? Por que exatamente isso? Eu diria que a principal questão que surgiu aí nas últimas semanas tem a ver com aquele programa social do governo, né? O Renda Cidadã, que antes era chamado de Renda Brasil. As formas de financiamento desse programa, que o governo já apresentou, não convenceram o mercado. As sugestões que foram apresentadas para o presidente, que pareciam mais viáveis do ponto de vista das contas públicas, foram prontamente descartadas por ele, porque soavam como impopulares, né? Alternativas, ele não gostou, mexer ali com questão de aposentados, com abono salarial, entre outras coisas. E eu ontem falei, tá suspenso, vamos voltar a conversar. A proposta que uma equipe econômica apareceu para mim não será enviada ao parlamento. Não posso tirar de pobres para dar para paupérrimos. Não podemos fazer isso aí. Como, por exemplo, a questão do abono para quem ganha até 2 salários mínimos. Seria, né, um 14º salário. Não podemos tirar isso de 12 milhões de pessoas
para dar para um Bolsa Família ou um Renda Brasil, seja lá o que for o nome desse novo programa. E as alternativas que começam a surgir, por exemplo, o uso de precatórios, o uso do Fundeb, são encaradas como ou uma postergação de pagamentos, jogar pagamentos para frente, o que aqui no Brasil ficou conhecido como pedalada fiscal, ou mesmo como burla aí ao teto de gastos, né? O Fundeb, por exemplo, não é submetido ao teto de gastos, então você pegar dinheiro de lá pode ser visto aí como uma alternativa meio criativa, digamos assim. Então, se o teto de gastos está aí prestes a ser contornado, ou mesmo furado, porque existem propostas de realmente mudar a lei para furar esse teto, aí o mercado, claro, vai ficar preocupado. Se a gente não gosta do teto, se algumas pessoas não gostam, o ideal seria que se fizesse uma reforma para colocar algum outro tipo de controle no lugar dele. O que a gente vê hoje é o seguinte: o teto ninguém mais quer respeitar, mas também não se coloca nada no lugar dele. Eu acho que essa combinação que deixa aí o mercado tão tenso. Então, assim, como você disse, o coronavírus mexeu muito com as contas públicas. O rombo desse ano deve chegar perto de 900 bilhões de reais, sendo que até então era sempre na casa dos 100 bilhões de reais. É o maior da história pública, disparado, né? Disparado. É muito difícil ter um rombo parecido com esse no futuro. Mesmo no ano que vem, quando as coisas vão estar bem ruins ainda, a previsão nesse momento é de um rombo de 200 bilhões, por exemplo, né? Então, a dívida pública, que chegou a cair um pouquinho no ano passado, está subindo com força de novo, por causa desses gastos, já era esperado, ela deve passar de 90% do PIB, o governo prevê aí 94% do PIB de dívida ao fim desse ano. Isso era esperado. Agora, o que vem depois, né? Como é que vão ser esses programas assistenciais depois? Como é que vai ser o teto de gastos ali para frente? É isso que preocupa o mercado. Ele já aceita uma dívida pública de 100% do PIB. O que ele não parece aceitar é que isso extrapole demais, ou que o governo não indique nenhum caminho para baixar essa dívida na sequência. Que nós queremos demonstrar à sociedade, ao investidor, que o Brasil é um país confiável. Voltando aqui a essa questão do Renda Cidadã, antigo Renda Brasil, que o presidente chegou a dizer que não se falava mais nesse nome, né, no governo dele, naquele vídeo e tal, que ele ameaçou até o cartão vermelho para quem viesse com algumas propostas para financiar o programa. A gente falou bastante disso aqui no 15 Minutos. Mas voltando a essa questão, ô Jasper, a impressão que passa, e aí a gente está falando de sinalizações, né, para o mercado, enfim, é que o presidente Bolsonaro quer um programa social, até porque aí tem toda a questão envolvida da popularidade em alta, muito turbinada pelo auxílio desse ano e tal, mas o presidente quer um programa social, mas não quer pagar por ele, né? Parece que a impressão que passa é essa, pelo menos não com essas alternativas apresentadas até agora pela equipe econômica. Tem solução para esse dilema, então, do presidente Bolsonaro? Um programa social que ele não quer pagar por ele e que seja aceita pelo mercado, essa solução, Jasper? A solução é bem difícil. Uma solução que ele aceite e que o mercado também aceite, por enquanto, parece uma espécie de milagre. Aliás, eu uso uma expressão aqui do nosso colega Guido Orges, que já foi editor de economia também, e ele tem o blog dele, publica lá, e teve um dia que ele falou, olha, o que o Bolsonaro parece querer é um milagre da equipe econômica. Tanto é que, Márcio, quando o Paulo Guedes retoma esse assunto do programa social, ele sempre volta a falar da unificação de programas que a equipe econômica considera ineficientes, Márcio. É o abono que eu mencionei, é o seguro defeso, tem alguns programas que a equipe econômica considera que são ineficientes, mal focalizados, eles não chegam exatamente aos mais pobres da população. Então, esses dias o Paulo Guedes voltou a falar nisso, então é meio como a CPMF, sabe? É uma solução que sempre é descartada e é sempre ela que é novamente apresentada de uma outra forma. Então, por que a gente fala isso? Porque esse teto de gastos, ele impede que a despesa cresça acima da inflação. E já está no limite, está tudo no limite. Então, assim, para você aumentar uma despesa, tem que cortar outra. Não tem alternativa. Então, o Bolsonaro teria que aceitar algum corte normal, ou seja, não criativo, em outras despesas que já existem. Só que ele não quer isso, porque, como você disse, ele está preocupado com a questão eleitoral, a popularidade dele subiu bem graças ao auxílio. Vem o auxílio emergencial, que foi uma ajuda extraordinária, que manteve o Brasil pulsando e agora estimulou a recuperação em V. Essa ação é transitória, ela não é permanente, e nós temos que aterrissar justamente esse auxílio emergencial em um programa social robusto, consistente e bem financiado.
financiado, como é uma despesa permanente, tem que ser financiado por uma receita permanente. Não pode ser financiado por um puxadinho, por um ajuste. Não é assim que se financia um Renda Brasil. É com receitas permanentes. E o que a gente vai ter de dezembro para janeiro, caso não haja uma ampliação do Bolsa Família, é o seguinte: vai acabar o auxílio emergencial, que nesse momento já baixou para R$300, milhões de brasileiros vão deixar de receber esse auxílio e eles estão fora do Bolsa Família. Eles ficarão sem dinheiro algum, sem assistência alguma do governo, ao mesmo tempo em que vai ser muito difícil o mercado de trabalho se recuperar rapidamente para incluir essas pessoas. Então a gente vai ter uma disparada do desemprego e um movimento muito forte de pessoas sem renda alguma, pessoas que nesse momento têm renda, inclusive estão lá aprovando o governo do Bolsonaro. Então essa equação realmente ela é muito difícil de fechar, e eu não vi ninguém até agora apresentar uma solução que concilie tudo isso: o interesse eleitoral do Bolsonaro, a popularidade dele e o respeito ao teto de gastos. É muito difícil mesmo, Márcio. Pois é, e inclusive tem um detalhe, né, Jasper, aí rumores, não é nada confirmado ainda, mas fala-se na possibilidade do presidente Bolsonaro querer jogar essa decisão sobre da onde vem o dinheiro para o Renda Cidadã para depois das eleições, né, desse ano, as eleições municipais agora de 2020, até porque tem, obviamente, interesses eleitorais e políticos envolvidos nisso. Será que isso seria uma boa, vamos dizer assim, para a visão do mercado ou não? Olha, pelo menos uma parte do mercado já manifesta contrariedade com isso. O que acontece? Depois daquele anúncio de uso de precatórios do Fundeb, que foi muito mal visto por analistas de contas públicas e pelos investidores em geral, o governo ele vem adiando, aliás, a apresentação formal do programa. Era para ter ocorrido nessa semana, agora o papo do Márcio Bittar, o senador encarregado disso, é de que será na semana que vem, se Deus quiser, aspas dele, e já tem esse papo mesmo rolando, Márcio, de que o Bolsonaro não quer mais saber de tumulto em torno disso antes das eleições, e até porque pode prejudicar aliados dele, por exemplo, né? Então ele quer esperar para depois das eleições. Por um lado, isso faz sentido, porque depois das eleições sempre é mais fácil você apresentar medidas dolorosas, né? Antes das eleições ninguém quer apresentar isso. Só que, por outro, essa demora, essa postergação também incomoda. Eu vou ler aqui um tweet do Sérgio Goldenstein, que é um analista independente da Omni Invest. Ele escreveu na quarta-feira, sobre esse assunto. Ele escreveu o seguinte: a boataria, os ruídos e os consequentes impactos no mercado só terminarão quando o governo detalhar claramente quais são as medidas compensatórias para a criação do programa de auxílio. Esperar o término das eleições significa atrapalhar o processo de recuperação econômica. A gente sabe, Márcio, enquanto não for anunciado oficialmente, a boataria, as informações vazadas, a repercussão delas, tudo isso vai continuar rolando. Não dá para esperar o mercado se tranquilizando, nem mesmo com apelos patrióticos do presidente. Isso não vai acontecer, Márcio. Pois é. Ô Jasper, pra gente fechar, a gente tá falando muito aqui nesse episódio, e o tema dele, vamos dizer assim, é o Brasil à beira de uma crise fiscal, segundo o próprio mercado, enfim, o cenário que a gente está traçando. E aí eu queria saber o seguinte: por que isso tudo é preocupante, né? Que tipo de impacto é esperado no país se a gente chegar a esse nível de crise fiscal? Bom, porque sempre que existe uma preocupação real em torno da capacidade do governo honrar seus pagamentos, você mexe com muita coisa na economia. Muita gente, muita empresa, muita instituição tem dinheiro investido lá nos títulos do Tesouro Nacional. Se ficar parecendo que o governo em algum momento não vai conseguir pagá-los, é um problema muito grave, né? Já aconteceu no passado aqui no Brasil, nos anos 80, as consequências são péssimas para todo mundo. Por que o mercado começa a falar nesse risco, né? Porque o governo emitiu muita dívida para dar conta da pandemia, dos gastos da pandemia, está tendo dificuldade em enrolar essa dívida, ou seja, em trocar os títulos que estão vencendo agora por títulos de mais longo prazo, e os investidores, com todo esse tumulto fiscal que nós descrevemos aqui no episódio, eles estão cobrando mais caro para financiar. Então, você tem uma taxa de juros que hoje é de 2% ao ano, a taxa básica, mas quando olha um pouco para o futuro, os títulos que vencem daqui a 2, 3 anos, a taxa já está acima de 6% ao ano. Porque o mercado pensa, olha, vou emprestar dinheiro para você, Brasil,
mas eu sei que você não está cuidando direito das suas contas e que você talvez tenha dificuldade de me pagar, então eu vou cobrar juro mais alto. Essa é a lógica do mercado de crédito, quando, por exemplo, um desempregado vai tentar pegar dinheiro. Olha, ele não tem renda, como é que ele vai pagar? Então, alguém vai emprestar para ele com um juro que vai ser exorbitante, né? A gente ainda não chegou nesse nível agora, mas é um pouco preocupante, sim. O Tesouro, inclusive, conseguiu uma transferência nesse ano. Ele vai receber 325 bilhões de reais do Banco Central. É uma operação legal, mas teve que ser aprovada, porque o Tesouro estava precisando de dinheiro para honrar os pagamentos da dívida que estão vencendo. Como a nossa dívida é muito curta, ou seja, os títulos estão sempre vencendo nos próximos meses, uma grande parte da dívida é assim, o Tesouro tem que sempre ter dinheiro na mão para pagar. E chegou no momento que ele precisou de pedir dinheiro, se não para pagar, mas para mostrar para o mercado, olha, acabei de receber 325 bilhões de reais, tenho isso na mão, então fiquem tranquilos, não me cobrem juros tão altos, porque eu estou aqui tenho bala na agulha, como se diz. Só que, claro, o mercado ele vai sempre testando. Então, quando eu disse lá no começo, né, que parece ter acabado a complacência, isso se reflete, por exemplo, nos juros futuros. É muito grave mesmo, Márcio, a gente chegar a um nível de crise fiscal e de dificuldade do país de honrar seus pagamentos, por exemplo, uma moratória da dívida. A gente pode ver quem é mais novo, né, não vai lembrar, nem viveu esse período em que o Brasil declarou a moratória da dívida aqui, mas pode olhar para a Argentina, por exemplo, que faz isso com alguma frequência. A coisa lá é muito feia, você tem efeitos muito sérios sobre a confiança no governo, a confiança na economia, sobre o nível dos juros e do câmbio, né? O câmbio costuma disparar nessas ocasiões, porque se o investidor estrangeiro, por exemplo, não vem para financiar o governo, ele tira esse dinheiro daqui, tira esse dólar, e o câmbio dispara, e aí tem efeitos na inflação, nas empresas, nos consumidores, é ruim para todo mundo. Fernando Jasper, obrigado por participar aqui do 15 Minutos, até a próxima. Até a próxima, Márcio, obrigado. Ponto final nesse episódio do 15 Minutos, podcast da redação da Gazeta do Povo. Eu lembro que o 15 Minutos conta com a participação da Maria Escrocaro e da Jennifer Ribeiro na produção, a montagem é do Leonardo Bestloff e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!